O Chico, ele tinha muitos desafetos mesmo, e muitas pessoas que o testavam, assim como testavam Jesus, né? Os fariseus viviam jogando uma para pegar ele pelo pulo. Aí eu não lembro os nomes, hein? Mas se os senhores quiserem assistir o programa Pinga Fogo, não sei se é o primeiro em 1971, os senhores vão ver essa história, né? Era o programa para fazer em 1 hora e meia, mas dava Ibope, eles ficavam estendendo, chegou a fazer 4 horas de programa, porque dava Ibope, o Chico ali. Chico eles estavam quase falindo, né? O Chico levantou a audiência e tudo melhorou. E o Chico, então, era desafiado. Aí teve um pastor, que eu não me lembro o nome, que ligou. Manuel de Mello. Ah, eu não me lembro. Não me lembro. Se eu falar Manuel de Melo, que fique por teu, né? Mas pode até ser, eu acho que Brasil para Cristo, a igreja. mas era um pastor muito famoso, muito conhecido, tal. E ele disse, Chico, eu tenho, nossa, mas ele falou tanta coisa bonita, sabe aquela coisa de enaltecer o Chico, elogiar, tal. Não tenho dúvida da tua faculdade mediúnica, da tua responsabilidade, do seu valor como escritor, enfim. Falou tudo que podia para elogiar o Chico. Mas há uma coisa que nós não. Eu vou até dar um pitaco eu também na resposta do Chico. E que nós não concordamos é que o Espiritismo nos diz que um espírito reencarna e ele tem a sua vida, depois ele morre, nasce de novo, tem uma outra vida. É uma sequência sucessiva de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Vou falando com as minhas palavras. E há contradição nisso, porque nós, cristãos, acreditamos lá, todos nós cristãos acreditamos lá na Gênese, em que Adão e Eva foram os únicos, né? Aí que entra a mim e o Vanderlei falando, é que nós, cristãos, ele está dizendo, mas essa lição não é dos cristãos, é o Novo Testamento do cristão. Essa é do Velho Testamento, eles não eram cristãos, né? Já começa uma falha aí, né? O cristão mesmo é de Jesus para cá, que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento é a história dos judeus, é outra coisa. Tanto que eles não aceitam Jesus até hoje, né? Tanto que eles mandaram Jesus para a cruz, né? Por não aceitarem Jesus como Salvador. Então é diferente. Então o pastor já está equivocado em dizer nós cristãos acreditamos em Adão e Eva. É claro que não. E aí ele continua dizendo: acredita-se em Adão e Eva que tiveram dois filhos, Caim e Abel, no qual Abel matou Caim. Não, Caim matou Abel. Não é isso, é isso. Então nós queremos que o Senhor nos diga, né, de onde vieram esses espíritos, né? Caim e Abel. De onde vieram? Se Adão e Eva eram os primeiros, Caim e Abel vieram de onde? E aí ele faz essa pergunta pro Chico Xavier no O programa, Chico, né? no programa. De onde vieram? Se Adão e Eva são os primeiros, esses outros espíritos estão reencarnando? De onde vieram, se eles são o primeiro? Compreendeu direitinho? Uhum. Acho que meus irmãos compreenderam. Sim, sim. Sim, tomara que sim, que não E o hajam. que que o Chico fala? Aí o Chico diz: Pastor, querido pastor, eu também sei. E falou coisas boas do pastor. O quanto o senhor é importante, quanto os seus seguidores, os evangélicos também são importantes. Bem, mas segundo um pouco, que eu não conheço muito do Velho Testamento, por eu ser do Novo Testamento cristão, o pouco que sei é que lá para o capítulo 16 desta mesma Gênesis, está como Caim.
foi expulso, e não era só Caim, porque veio o Sete também, Caim, Abel e Sete. Caim saiu, porque foi expulso da família pelo pai, pela mãe, por ter matado o Abel. E ele se encontrou num lugarejo chamado Norde, ou Nordes. Era um lugarejo, ou era uma cidade, ou era um grupo de pessoas, Nordes, onde ele se encontra com outras pessoas, na qual ele tem um contato, ele casa-se com uma dessas mulheres e tem uma família imensa, maravilhosa. Quer dizer, já estavam encarnados, não é? Adão e Eva, eles faziam parte dos primeiros a chegarem àquelas terras para colonizar, os primeiros a chegar na Terra, mas não eram os primeiros a reencarnar no mundo, né? Para entender mais ou menos assim. Com todo respeito, querido pastor, nós, espíritas, codificadas as lições de Jesus por Kardec, colocou código para nós entendermos o que Jesus quer nos dizer. Será que não haveria necessidade dos senhores também procurar saber dos códigos do Velho Testamento, o que determinadas lições e passagens significam? Não é? Será que não precisaríamos de nos empenhar em estudar um pouco mais para compreender? Tal? Aí se não me falha a memória, o Vicente Leporassi, e fala assim, o pastor também estudar um pouco, né, para aprender a fazer as perguntas. Isso até parece que Chico, da forma que eu estou dizendo, que ele foi arrogante na resposta, mas nada disso, ele falou com uma outra forma, doçura, né? Porque se realmente eu fosse falar da minha forma de falar, eu seria muito mais indelicado ainda. Estou sendo muito sincero nisso. O Chico não, ele teve... Por isso que eu sugiro que todos procurem o Pinga Fogo de 1971 e vejam a história desse pastor que chama-se... Pelo que eu me recordei, é Manuel de Melo na Igreja Brasil para Cristo, né? Se o Emerson depois puder dar um Google aí. Você também já tinha ouvido falar dessa história? Vi, eu vi. Deu para entender. Sim, é bem interessante, né? Então, é assim, tem coisinhas que, sem querer, nós precisamos de nos defender. Sem querer, sem ser agressivos, tem que ter um joguinho de cintura para falar as coisas, mas tem muitas coisas nas quais nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer com que as pessoas compreendam alguns equívocos que ainda geram sofrimento e dor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.